do meu Rei, minha vida entregarei. Do serviço de Jesus, sigo em frente, sou feliz e vou na luz. Diaconato é serviço, diaconato é amor, diaconato é carinho, tudo isso ao meu Senhor. Vou cantando alegremente, vou servindo ao meu Senhor. Sinto orgulho do que faço, tudo devo ao Salvador. No serviço do meu Rei, minha vida entregarei. No serviço de Jesus, sigo em frente, sou feliz, vivo na luz. Diaconato é serviço, diaconato é amor, diaconato é carinho, tudo isso ao meu Senhor. Tenho compromisso sério, coração agradecido, desafio meu serviço, sendo assim bem decidido. No serviço do meu Rei, minha vida entregarei. No serviço de Jesus, sigo em frente, sou feliz, vivo na luz. Diaconato é serviço, diaconato é amor, diaconato é carinho, tudo isso ao meu Senhor. Sou guerreiro consagrado, sou fiel disciplinado, com amor eu sigo em frente, por suas mãos serei coroado. No serviço do meu Rei, minha vida entregarei. No serviço de Jesus, sigo em frente, sou feliz e vivo na luz. Diaconato é serviço, diaconato é amor, diaconato é carinho, tudo isso ao meu Senhor, tudo isso ao meu Senhor, tudo isso ao meu Senhor. Olá, povo abençoado de Deus, paz seja com todos vocês. Hoje é um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui reunidos. Hoje, o dia do diácono, dia do diaconato quadrangular. Nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre o que é o nosso diaconato, o que é esse ministério tão importante, esse ministério que foi constituído por Deus. Deus nos levantou para que possamos servir à mesa, para que possamos estar aqui hoje falando com vocês que estão aí no seu lar. E hoje nós estamos alegres, porque o Senhor realmente nos trouxe aqui para juntos celebrarmos este dia, o dia que o Senhor preparou para nós, o dia do diaconato. E hoje eu estou aqui, não vim sozinha, hoje veio aqui comigo o diácono irmão Nunes, o diácono irmão Idelcino, e nós juntos vamos estar falando um pouquinho com o corpo do diaconato quadrangular, para que nós possamos aprendermos como servir melhor ao Senhor, como fazer melhor a obra, o trabalho na casa do Pai. Amém? E nesse momento eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração
murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui nós vemos como foi instituído o diaconato, quando o Senhor instituiu para que esse ministério pudesse estar trabalhando um pouquinho na obra, para que nós fôssemos privilegiados para fazer esse trabalho. E agora, eu queria que o irmão Edelcino falasse um pouquinho para nós sobre o que é ser diácono. Rapaz, amados, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ser um diácono, irmão, é um privilégio. Então, que você possa honrar ser um diácono. Parabéns pelo dia do diaconato, pelo nosso dia. E eu escrevi aqui, irmão, diz assim: ser um diácono é ser uma pessoa sempre disposta, ativa, pronta para servir, com excelência, amor e muita gratidão a Deus. Pois é um ministério, irmão. Então, se é um ministério, irmão, você não pode abandonar, porque o ministério só termina quando Jesus volta. E se é um ministério, irmão, você precisa estar pronto para esse ministério. Está sempre em oração, jejum, buscando ao Senhor, se preparando. E o diácono, irmão, ele precisa ser o primeiro a chegar na casa de Deus. Então, o diácono precisa estar preparado para qualquer imprevisto, apto para tomar decisões rápidas e inesperadas. Pois muitas das vezes nós viemos para a igreja, irmãos, e imaginamos aquele serviço cotidiano: abrir a igreja, fechar a igreja, servir água aos pastores, cuidar da iluminação da igreja, definir quem fica em cada posição. E às vezes nós somos surpreendidos por um visitante, por alguém procurando alguém, e nós não sabemos, irmão, quem vai chegar. Então você precisa conhecer um pouco da sua igreja, dos seus pastores, dos visitantes que estão chegando, dos membros. E precisa também, irmão, você ter um bom relacionamento com os seus companheiros de trabalho, membros e seus pastores. Porque é isso que vai te ajudar, irmão, a você ter um bom desempenho na casa do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, as conversas chegam diante de nós e nós precisamos ser diáconos de Deus, diáconos pacificadores. Pois é assim que nos diz a palavra de Deus, irmão. E quando você foi escolhido, irmão, para ser um diácono, como a Maria Virtudes leu em Atos 6,3, diz que era para pegar, irmão, 7 varões entre vós, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a Bíblia nos diz, irmão, que o sábio ele ganha almas. Então esse seu trabalho na casa do Senhor é para ganhar almas. Você está fazendo parte dessa obra missionária, qual o Senhor te chamou para auxiliar o teu pastor, auxiliar, irmão, a sua liderança. Você precisa, irmão, ter uma intimidade grande com a sua liderança. Você precisa estar perto da sua liderança, dos seus pastores. E muitas das vezes, irmãos, o seu líder chega e pede para você: irmão, fica na porta, irmão, fica no estacionamento, irmão, fica na porta de entrada da igreja, lá por dentro, ou se fica dentro do templo, ou se na oferta. Não importa o lugar onde você esteja, o Senhor te chamou para fazer a diferença. Como foi com Estevão, irmão, naqueles dias. Ele, no momento da morte dele, irmão, podemos ver ele pedindo para Deus perdoar aqueles que o apedrejavam, irmãos. E eu e você temos que ser assim com aqueles irmãos que às vezes nos ofendem ou falam algo que nós não queremos ouvir. O diácono tem que ser perdoador, tem que perdoar, irmão. E usando, irmão, como sermos pacificadores, em Mateus 5,9 diz assim: que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles serão o reino do céu. Então, irmão, você precisa ser essa pessoa e entender que Deus te colocou para ser um diácono passivo, que venha contribuir para a obra do Senhor, irmão. Que Deus possa estar falando contigo, você que está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo esteja sobre você e você venha entender que você é um diácono importante na casa do Senhor e que o Espírito Santo está sobre a tua vida. E aonde você chegar, irmão, você precisa transparecer esse Espírito, levando paz, a alegria, e que o Senhor possa te usar a cada dia, pois é para isso que Ele te chamou.
Fica com essa palavra, irmão. Ser um diácono é ser uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então, o senhor diaconato é uma bênção na obra do Senhor, né? Agora, o irmão Nunes vai falar um pouquinho para nós sobre o que é o diaconato. Amém. Olá, queridos, paz seja com todos. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar você, diácono e diaconisa da Casa do Senhor, diácono quadrangular, pelo seu dia, né? 1º de maio, dia do diácono quadrangular. Parabéns para você que aceitou esse convite de participar desse exército, desse povo que está disposto a fazer a obra de Deus, que aceitou esse convite e recebeu a unção do Espírito Santo que te capacita para fazer esse trabalho. Eu tracei aqui algumas palavras a respeito do diaconato que eu quero estar compartilhando com os amados, né? Então eu escrevi assim, ó: o diaconato é um ministério que nasceu do coração de Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso com a sua obra, é um Deus que gosta de ter as suas coisas sempre muito bem organizadas. Para isso foi instituído os diáconos. Vejamos então já desde o princípio, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor ordena a Moisés que faça o tabernáculo. Ele ordena a Moisés, ele determina tudo como deve ser feito e vai capacitando aos homens para trabalhar o ouro, a prata, trabalhar a madeira, a pedra, o linho, o tecido, o couro, tudo para fazer a tenda da consagração, o templo aonde o Espírito Santo do Senhor vai habitar, uma casa para ele. Amém? E depois dessa edificação pronta, depois de terminada essa obra, ele determina ainda que Moisés separe Arão e seus filhos para serem sacerdotes no tabernáculo do Senhor. Arão e seus filhos então são consagrados por Moisés como sacerdotes para ministrar o ministério dentro do tabernáculo. Em seguida ele pede que Moisés tome ainda a tribo de Levi e os consagre como levitas para a obra do Senhor, para ministrar os trabalhos dentro do tabernáculo, né? Para administrar o ministério do tabernáculo, né? Tendo todo o cuidado com os vasos do Senhor, com os utensílios da casa do Senhor, para que todo saísse a contento, para que o culto, o louvor, a adoração, o sacrifício fosse tudo feito com excelência, fosse feito um trabalho digno na presença do Senhor. E mais para frente agora, como os irmãos já leram aqui no Atos dos Apóstolos, agora já no Novo Testamento, temos ali a instituição dos diáconos, né? Como o evangelho começa a se expandir e a multidão de discípulos vai se multiplicando, os líderes, então os apóstolos, já estavam enfrentando dificuldade para trabalhar, para atender a todos. Então ele determina: escolher então, irmãos, 7 varões entre vós, né? Varões de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo, né? E de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio para servir à mesa, organizar o culto e os demais trabalhos referentes à obra de Deus. E agora, amados, não é diferente. Nós, diáconos e diaconisa, somos chamados para essa obra, para estar ministrando dentro do templo do Senhor, fazendo a obra do Senhor, para cuidar dos utensílios da casa do Senhor, para cuidar dos vasos do Senhor, para dar atenção aos nossos pastores, aos nossos líderes e a
a membresia, cuidando cada um deles na unção do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado por Deus para essa boa obra. O Senhor te convocou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu e Ele te encheu com o Espírito Santo, te capacitando para fazer a obra do Senhor. Então eu quero deixar aqui o meu parabéns a você, diácono e diaconisa quadrangular, e é motivo de muita alegria. Por isso eu digo a você, nesse teu dia, se encha da presença de Deus, seja cheio da glória de Deus, porque o teu ministério é importante diante de Deus. Encha-se de alegria nesse dia, no seu dia, comemore, rejubile, encha-se da presença de Deus, porque o Senhor é aquele que te alistou para essa boa obra. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que o trabalho do diaconato verdadeiramente é fazer a diferença na casa de Deus, é fazer a diferença na sua casa. Você que é diácono, você que é diaconisa, o seu papel é fazer diferença. Onde você chega tem que trazer paz. Nós ouvimos o irmão Delcino falando, temos que ser pacificador. O irmão Nunes trouxe um pouquinho sobre a organização, e nós somos privilegiados, porque onde nós formos nós temos que fazer a diferença. E agora, irmão, gostaria de falar um pouquinho sobre 2 diáconos que se destacaram na palavra de Deus. São eles Estevão e Filipe, né? Estevão, a palavra de Deus nós já lemos que ele era um homem cheio de fé, fazia prodígios onde ele passava, fazia sinais entre os povos. Atos 6:10 diz assim, que as pessoas não podiam resistir ao Espírito pelo qual ele falava. Que Espírito era esse? Ele falava pelo Espírito de Deus. Quando Estevão, o diácono, ele abria a sua boca, Deus usava ele grandemente. Irmãos, hoje não é diferente. Nós somos diáconos, diaconisa, fazemos o trabalho na casa do Senhor? Sim, é o nosso dever, mas nós também podemos pregar a palavra, e Deus tem usado grandemente. Nós temos diáconos e diaconisas que têm feito grande diferença na obra de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Filipe também, ele era diácono e evangelista. E Filipe, quando ele pregava a palavra, está lá em Atos, né? 8, do 5 em diante, diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. No 6 diz: e a multidão unânime dava atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo que ele fazia sinais. Esses sinais eram o quê? Era o nome de Deus que era glorificado. Irmão, nós somos diáconos, nós temos a obrigação de, onde nós passarmos, fazermos os sinais. Quais são os sinais que nós temos que andar atrás de nós? É os sinais de Cristo. Onde nós formos, a palavra de Deus tem que ser pregada. Muitas vezes não é nem falando, mas é com o nosso agir, é com a nossa vida. Quando nós vestimos, irmão, esse uniforme, olha, eles estão aqui de uniforme, eles estão representando o quê? Cristo. As pessoas olham para ele e falam: olha, esses daí são os servos de Deus, são os servos de Cristo. Ah, eles são da igreja do Evangelho Quadrangular. As pessoas já vêm, já pedem conselho. E assim, irmãos, Filipe e Estevão, eles faziam a diferença. E hoje é diferente no meio de nós, irmãos? Não é não, irmão. Onde eu for, onde você vai, as pessoas têm que te ver como diácono, como diaconisa, como servos de Cristo. Pessoas que façam a diferença. Diácono é fazer a diferença. Irmão, você foi escolhido para fazer a diferença. E nesse dia, que hoje comemora o nosso dia, sinta-se diferenciado, privilegiado por Deus, sinta-se amado. O Senhor te ama, o Senhor nos ama. Glória, e o Senhor quer que cada um de nós tenha alegria. A palavra de Deus diz lá em Atos 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Quando Filipe pregava, havia alegria. Irmão, quando nós falarmos da palavra de Deus, tem que ter alegria, irmãos, porque lá em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E nós somos diáconos e tem que ter alegria, irmãos. Alegrias porque eu sou diácono, porque eu sou diaconisa. Alegria porque eu sirvo a mesa. Alegria porque eu venho limpar o templo. A igreja tem muitos membros,
mas o Senhor escolhe cada um na sua função, e você que é diácono e diaconisa foi separado para servir a mesa. Você, diácono e diaconisa, foi separado para fazer a diferença. E eu gostaria, irmãos, de falar um pouquinho sobre fazer a diferença. Nós vemos o exemplo do próprio Jesus, né? Que ele fala que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus, nós podemos dizer, Jesus foi um diácono quando ele passou aqui, ele deu a vida dele por nós. Em nosso resgate, ele veio para servir, e nós, diaconato, o corpo do diaconato, estamos aqui para servir a igreja de Cristo, para servir ao povo. Se alegre, irmão, quando alguém pedir um copo de água para você, se sinta feliz que você foi escolhido para isso. Eu gostaria de falar um pouquinho, irmão, sobre algumas pessoas aqui no meio de nós que fizeram uma grande diferença. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a irmã Benedita, a irmã Fádua, o irmão Fernando, o irmão Nunes. O que nós podemos falar da irmã Benedita, essa mulher que fez tanta diferença aqui? Irmão Nunes, fala um pouquinho para nós sobre ela. Eu lembro muito bem da irmã Benedita, gostava de fazer louvores, né? Nas reuniões do diaconato, ela fazia o louvor, que alegria, que unção que tinha naquela mulher. Um louvor abençoado. Eu lembro que nós fizemos uma visita na casa dela já quase nos últimos dias, né? E ela falou, eu quero fazer o louvor. E ela fez o louvor e foi uma unção, o poder do Espírito Santo naquele lugar. Eu até brinquei com os irmãos e falei assim, nossa, que mulher cheia do poder de Deus, né? Se ela continua louvando ali, eu acredito que algum dos irmãos iam ser batizados com o Espírito Santo naquela noite. Glória a Deus. E lembro dela também, ela vinha com o seu paninho, trazia da casa dela o paninho na limpeza, ia passando de banco em banco, tirando o pó dos bancos, uma bênção, um exemplo para todos nós. Mulher de Deus, mulher cheia da graça, da unção do Espírito Santo de Deus. Amém. E não esquecendo que antigamente a nossa ceia era ministrada com aqueles cálices, né, de vidro, verdade, e ela que enchia os cálices, cortava o pãozinho e servia todo, enchia aqueles potes. Quando terminava a ceia, não tinha terminado para ela não, porque ela vinha lavar aqueles cálices ainda. Então assim, como é bom falar dessas pessoas, né? É muito bom. Irmão Edelcino, o que falar da nossa corintiana, irmã Fádua? Amém, irmãos. Uma pessoa que deixou muita alegria, irmãos. Uma pessoa que deixou vários exemplos bons. Uma pessoa que tinha um humor que contagiava a gente. Claro que hoje nós temos pessoas tendo um bom humor no nosso meio ainda. Glória a Deus por isso. Mas ela fez a diferença. Ela era uma pessoa que ela cativava a todos. Eu brincava bastante com ela e às vezes ela me abraçava e falava assim, filhinho, você tá bem, filhinho? Eu falava, tô bem, graças a Deus. Aí foi um dia, eu estava na fila da oração, irmão. Eu olhei para ela, vi ela triste. Eu fui, dei a volta, fui até ela e dei um abraço. Falei para ela, posso te abraçar? Ela falou, filho, eu estava precisando tanto desse abraço. Mas ela conquistou isso, irmão. Essa liberdade de você ir até ela, porque ela transparecia essa alegria. Que você, diácono, venha se lembrar dela com alegria. Quantas vezes você vê ela brincar com o pastor durante o culto corintiano? Então, irmão, isso é uma intimidade que ela tinha com o pastor, que eu e você possamos, irmão, aprender com ela e termos intimidades um com os outros na liberdade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. A irmã Fádua também. Depois que a irmã Benedita, o Senhor a recolheu, a irmã Fádua ficou ali cuidando da ceia para nós também. Ela quem cuidava até o último dia, quando ela esteve aqui na igreja, no dia da ceia, no outro dia ela foi internada e depois em seguida o Senhor a recolheu. Mas sempre também cuidando das ceias do Senhor, então muito bom, né? Eu gostaria de falar também um pouquinho do irmão Fernando, que esse grande homem, que não media esforço. O irmão Fernando era igual o Felipe, fazia visita, pregava a palavra. Nós fazíamos visita com ele, como era gostoso. Ele não media esforço, podia estar chovendo, fazendo sol, não importava o tempo. Falasse, irmão Fernando, vamos fazer visita? Vamos pregar a palavra, levar o evangelho de Cristo. Irmãos, nós vemos aqui também, esses daqui já estão em memória, o Senhor já recolheu. Mas nós temos aqui, eu gostaria de citar duas diaconisas também, que hoje não está trabalhando, mas está com a gente ainda aqui. Graças a Deus, a irmã Leonor, a irmã Rosalina, a irmã Leonor, esposa do irmão Fernando. Como essa mulher também trabalhou nessa obra, desde o início da capelinha, ela, a irmã Rosalina, cuidando. Eu lembro da irmã Rosalina também, aquele cabelinho branquinho dela, que vinha limpar a igreja aqui, trabalhar nas quarta-feiras na tarde da bênção,
sempre presente no meio de nós. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: essas pessoas fizeram uma grande diferença, e hoje é tempo meu e seu de fazer a diferença. Hoje é o nosso tempo de fazermos essa diferença. Hoje não é diferente. As pessoas estão aí olhando para nós que estamos trabalhando, e o que eles vão falar de nós lá na frente, diácono? O que ele vai falar de você? O que ele vai falar de mim? O que eles vão falar do Nunes, do Idelcino? Qual é o legado que nós estamos deixando aqui na igreja? Afinal, nós já ouvimos falar que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, fomos escolhidos como pessoas separadas, cheias de unção, do Espírito Santo, e temos que fazer a diferença. E hoje eu estou aqui para dizer para você, irmão, não importa qual é o seu trabalho, onde você é colocado, onde você está fazendo a diferença. Você tem feito o teu trabalho com amor? Está fazendo a diferença no reino de Deus. Pode ter certeza, as pessoas estão olhando para você, e isso para nós é bom. A sua história está sendo escrita. Todos dizem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina, ele continua com a gente. A nossa história está sendo escrita ainda. Então vamos continuar fazendo o melhor para nós, amém? O melhor para Deus, que nós possamos mesmo nos alegrar, amém? Eu gostaria de deixar só um versículo aqui a mais para vocês, que está em Filipenses 4:1, diz assim, ó: portanto, meus amados e muito querido irmão, a minha alegria e coroa, estais assim, firme no Senhor, amados. Então eu digo para você, diácono, diaconisa, cooperador, cooperadora, permaneçam firmes no Senhor. Firmes no Senhor, não desanima. Você é importante no reino de Deus, amém? Gostaria de parabenizar vocês por esse dia, mais uma vez, dizer para vocês que sejam muito felizes, curta cada dia que você vem trabalhar, aproveita cada oportunidade. E agora nós vamos convidar o pastor Luiz, ele vai estar fazendo uma oração por nós, por todo o diaconato, né? Todo o diaconato quadrangular, diaconato Jardim Ricardo, que você seja abençoada com a oração do nosso pastor, amém? Vamos dizer parabéns para o nosso diaconato? Amém. Parabéns, diaconato quadrangular, nós amamos vocês. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Após esta palavra maravilhosa, ministrada pela nossa querida diretora do diaconato aqui da igreja sede, nossa irmã Maria Virtudes, eu gostaria de fazer uma oração em favor do nosso querido diaconato, que tem sido homens e mulheres abençoados por Deus, escolhidos de Deus, para nos ajudar nesse trabalho tão importante do reino de Deus, que é a ministração da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ensina, né, Atos capítulo 6, que eles são escolhidos de Deus. É um ministério maravilhoso e que tem realmente nos ajudado bastante na obra do Senhor. Homens e mulheres de Deus valorosos. Por isso, com muita alegria, quero orar e abençoar o nosso querido diaconato aqui da igreja sede, Jardim Ricardo, o nosso diaconato regional e todo o nosso diaconato, o nosso querido Brasil da Igreja do Evangelho Quadrangular, pois eles são dignos da nossa oração nesse dia tão especial para eles. Antes de orar, eu gostaria de ler Atos capítulo 6, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, este importante ministério. Vamos orar. Gostaria que você se juntasse a mim e eu vou fazer uma oração pelo nosso querido diaconato. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do teu altar o nosso querido diaconato, formado de homens valorosos, mulheres valorosas de Deus,
escolhidos e nomeados pelo Senhor para este importante ministério ao lado do pastor titular em cada igreja. Ó Deus, que sejam abençoados neste dia maravilhoso, o dia do diácono, que eles sejam cada dia cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria do alto, cheios do poder do Senhor, para que continuem firmes, abençoados. Dá-lhes saúde, Senhor, para esse trabalho tão maravilhoso, que eles continuem firmes, abençoados, nos ajudando no ministério também da palavra, da oração, no cuidado do povo de Deus, porque nós temos a alegria de abençoá-los nesse seu dia, o dia do diácono. Sejam ricamente abençoados, todo o nosso querido e amado diaconato da sede do Jardim Ricardo. Eu aproveito para abençoar o diaconato da nossa querida região de Hortolândia, Paulínia, e abençoamos também o nosso diaconato da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado, no Brasil. Eles merecem a nossa oração e sejam abençoados de uma forma especial. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.